Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Ele foi educado, polido e moldado para ser um perfeito ateu. E foi isso que aconteceu. Mas um dia, desenhando cavalos na porta de um circo, Renato Fontes Groger teve um encontro inusitado e Deus usou esse momento para transformar completamente sua vida. Que caminhos transformar esse ateu culto em um crente da mais nobre categoria? O que aconteceu? Vamos conhecer agora essa virada de 180 graus em sua vida. Renato, você é muito bem-vindo aqui no nosso programa. Que bom que você aceitou dividir, compartilhar sua história com a gente. Onde você nasceu, Renato? Eu nasci em São Paulo. Nasceu em São Paulo e cresceu? Cresci em Caraguatatuba. Com 4 anos de idade, mais ou menos, aí os meus pais se mudaram para Caraguatatuba. Entre 4 e 5 anos. Que base religiosa que você teve, Renato? Católica. Minha família é de ascendência católica. Sei. E por que em um determinado momento você se afastou da Igreja Católica? Olha, eu tenho recordações muito boas da época em que nós íamos à igreja, né? Se eu tenho princípios morais, os quais eu sempre segui, né, mesmo na fase em que eu me tornei ateu, né, isso eu devo em grande parte à minha formação religiosa católica. Uhum. Né? Mas lá para os meus 15 anos de idade, eu comecei a sentir uma falta de razão lógica para certos cerimoniais da igreja, certas crenças, e gradualmente fui me afastando. Meus pais nunca me coagiram a ir à igreja. Né? Então, essa saída ela foi até natural em casa. Ninguém me forçou, ninguém me recriminou por causa disso. E quando foi que você se assumiu mesmo como um ateu? Foi quando eu fiz jornalismo. Em 93, eu comecei o curso de jornalismo na Unesp, instituição pública, né, universitária. E ali, no contato com os professores e com os colegas, majoritariamente as pessoas acabam abraçando o ateísmo mesmo, né, no meio culto acadêmico. Né? Meus professores, todos ateus. Né? Eu não me recordo de nenhum religioso da época. É mesmo? Sim. Né? E gradualmente aconteceu. Né? Eu me tornei ateu, me convenci de que não existem coisas sobrenaturais, de que Deus é uma construção simbólica do ser humano, um fruto do imaginário humano. Né? Mas assim, eu gosto de brincar às vezes, né? Eu fui assim o bom ateu, né? Aquele que não recrimina, não critica a religião também. Eu via o que é a religião como uma coisa importante para a sociedade no sentido de ser uma incentivadora de aspectos morais da sociedade, de beneficência social e de coisas positivas para a vida em sociedade. Lógico que você entrava em contato com pessoas de diferentes costumes. Sim. E como o ateísmo veio gradativamente, naturalmente, e com relação aos vícios? Nunca tive vontade de usar drogas, se bem que tive muitas oportunidades para isso, né? Porque era assim na época, com certeza é assim hoje ainda. Mas não é curioso? É amplamente utilizado isso daí. Não é curioso isso, vários Renato, tipos de droga. que o ateísmo veio naturalmente e os vícios não vieram naturalmente? Então, tá aí a base religiosa, né, que eu tive, e isso me acompanhou e tem me acompanhado a vida inteira. Né, princípios morais assim muito pontuais assim na minha vida. Eu devo aos meus pais e a criação. Exatamente, a educação católica que você teve. Nunca tive vontade de usar um piercing, de fazer uma tatuagem. A coisa mais transgressora que eu lembro dessa época aí foi ter deixado o cabelo crescer, porque eu ouvia música heavy metal nessa época. Foi a única coisa, né? Mas depois eu terminei o curso, cortei o cabelo.
Renato, você terminou o curso, foi trabalhar em São José do Rio Preto? Fui trabalhar primeiro em Ilhabela. Certo. Fundei um jornal ali. Fundou um jornal que existe até hoje. Existe até hoje. Depois você foi para o interior. Isso, fiquei no ano de 98, na época das eleições presidenciais, né? Ali na cidade de São José do Rio Preto, trabalhando num grande jornal. Né? Voltou. Ali. Depois voltei no ano seguinte para Caraguatatuba para trabalhar com comunicação visual e freelance em jornalismo. E já formado, já adulto, alguns pensamentos começaram a tomar conta, né? Exatamente. A crise existencial se instalou na minha vida ali. Por que essa crise? Eu comecei a pensar o seguinte, se não existe nada após a morte, né, nenhuma sobrevida ou algo do gênero, e eu era ateu, eu acreditava nisso. Né? Eu comecei a sentir falta, eu comecei a não ver sentido para a existência humana, para a vida, para os relacionamentos significativos que nós fazemos, para o amor que a gente sente um pelo outro. Né? As coisas positivas que nós construímos durante a nossa vida. E como que você explicava todas essas coisas? Né? Não explicava. E eu comecei a me sentir muito mal por causa disso. Justamente por não conseguir essas explicações. Exatamente. Eu olho para essa época à luz daquilo que Paulo fala em Coríntios. Né? Se não existe ressurreição, então o ser humano é a mais miserável das criaturas, parafraseando. Nossa, mas hoje você tem essa visão, né? Hoje eu tenho. Quando você olha para aquele Renato lá, que tinha quantos anos? Talvez 22, 23? 22 para 23 anos. Quando você olha para aquele Renato, por que você acha que era difícil para aquele Renato se convencer das coisas espirituais, entregar o coração para Deus? Eu não tinha evidências. Eu precisava de evidências, né, de que as coisas sobrenaturais existem, que Deus, vamos dizer assim, em última instância, é uma realidade e não uma fantasia humana. Entendi. E eu não tinha evidências nenhuma disso. Olha. Né? Eu achava que tudo era campo da fé humana. E isso você não estava disposto a exercitar? Exatamente, não. Renato, um dia chegou um circo lá na cidade. Sim. O que você foi fazer naquele circo? Foi assistir uma sessão lá? Eu gosto de desenhar. Eu tenho prazer. Assim como eu gosto de escrever, eu gosto de desenhar também. Hoje em dia eu tenho desenhado muito pouco por causa dos afazeres ligados à escrita. Talentoso. Né, e ao ensino. Mas eu gostava muito de desenhar e eu fiquei sabendo que haveria um circo. Isso foi em fevereiro de 1999, lá em Caraguatatuba. Um circo grande. E eu fui dar uma olhada nos animais ali. E eu vi que tinham cavalos maravilhosos ali, eram cavalos árabes. E eu fui desenhar os cavalos. Né? Numa manhã ali, não sei se era um dia da semana, não me recordo o dia exato. Né? Mas enfim, eu estava desenhando ali os cavalos e se aproximou um senhor com uma certa idade ali de mim. E esse senhor olhou... Que idade mais ou menos? Eu acho que ele tinha uns 70 anos, por aí. Estava na casa dos 70 anos. E ele olhou o que eu estava desenhando ali e falou o seguinte, olha, se você fizer assim, assim, e me mostrou o esboço do desenho, como é que fazia. Se você fizer um esboço dessa forma ali, depois ir detalhando, você vai ver que ele não vai ficar desproporcional. Porque estava desproporcional, a perna estava desproporcional em relação ao corpo, aquela coisa toda de desenho. Olha só. E ele começou a me ensinar. Aí eu fiquei surpreso com aquilo, era uma pessoa muito afável, né, cordial, eu gostei dele ali. Né? Então nós nos apresentamos, conversamos um pouco. Como era o nome dele? Antônio Rios. Antônio Rios. Ele foi, né, faleceu há 1 ano e meio agora. Ele foi durante muitos anos ilustrador da Casa Publicadora Brasileira. Morava lá, nessa cidade, Caraguatatuba. Certo. Né? E a despeito de ele ter tanta idade e você ser tão novinho, vocês se identificaram? Imediatamente. Olha e ele me só. convidou para ir à sua casa, um dia que nós marcamos, né, e eu fui. Para quê? Para ver as obras dele. Ele queria me mostrar o que ele produzia. Sim. E eu estava muito interessado em saber como era a arte dele. E no dia que nós marcamos, eu fui, ele me recebeu ali na sua sala, eu entrei pela porta, já dei de cara lá com uma pintura de Jesus orando no Getsemane, né, numa posição olhando para o alto assim, aquela luz em meia escuridão. Quando você viu aquilo lá, te deu assim uma certa decepção? De jeito nenhum. Na hora que eu vi aquela pintura, eu falei, eu estou diante dos maiores artistas que eu conheço. Nossa, né? Puxa Maravilhoso. vida. Você vê que a arte dele sobressaiu o tema. Exatamente. Mas você percebeu que era um tema religioso. Sim. Qual foi a sua reação? De cara eu já percebi que havia alguma coisa de natureza religiosa na casa, porque havia muitas referências assim. O que mais que você viu religiosas, lá nesse dia? Né? Eu conheci a família dele, conheci a casa, né, as pessoas que ele morava. Eu digo assim, das obras, todas com temas religiosos? Havia alguns retratos também. Né? Tinha um retrato na cozinha dele, ainda tem, né, da filha, de um dos filhos dele, de uma filha dele.
ali, maravilhoso também, lindíssimo. Ele, sem dúvida, assim, eu tenho um carinho muito grande, eu gosto de lembrar com muito respeito também. Claro. Porque ele era um artista fantástico, fora de série, foi um privilégio, figurativa, um privilégio muito incrível. Grande seu, né, poder ver essas obras assim. Foi, sem dúvida. O que mais que ele apresentou para você das obras dele nesse dia? Né? Eu vi os originais das Belas Histórias da Bíblia, né? Algumas pinturas, né, que ele fez. Eu não sei se são todos os originais, talvez esteja com a casa publicadora, aquilo que entrou. Mas muitas das pinturas que ele produzia na época, ele mostrou para mim também. Poxa, que privilégio! Você nem sabia o tamanho. Não passava, sabe? Imagino. Eu gostaria de ver isso. Parece que o tempo parou na época, eu fiquei olhando aquelas maravilhas que ele produzia. Fantástico. E aí, depois desse encontro? Aí eu comecei a estudar desenho com ele. Ele não me cobrava nada pelas aulas. Ah, é? Né? Então eu ia alguns dias na semana, ele me ensinava, dava uns toques, me ensinou a começar a pintar pelo menos. Né? E, paralelamente a isso, foi passando o tempo, ele começou a me fazer convites para estudar a Bíblia. Na casa dele. Lógico, você viu que o tema dele era um tema religioso. Sim. Você já percebeu que ele era também uma pessoa religiosa? Sim. De cara eu já percebi, mas isso foi ficando mais claro ao longo do tempo. E aquela sua resistência? O fato de você não acreditar nessas coisas da fé e tal. Como que você lidou com essas duas coisas? Veja bem, eu fui arrumando desculpas para não ir a essa reunião de estudo da Bíblia durante vários meses. Né? Mas chegou um momento ali que até por uma questão ali de educação, de reconhecimento, né? Ele era tão gentil comigo e não cobrava as aulas. E a amizade era tão gostosa, tão bonita. Né? Ele era uma pessoa fantástica. A religião, ela transforma, realmente. É verdade. Né? Torna a pessoa mais bonita, mais calorosa e o relacionamento flui naturalmente. Né? Chegou uma hora que você não pôde mais negar. Não. Aí eu falei, bom, pelo menos um dia eu vou para dizer que fui. Nesse momento, enquanto isso, quanto tempo será que durou essa amizade até você ir pela primeira vez nesse grupo de estudos? Tá, foi assim, em fevereiro nós nos conhecemos, comecei a frequentar a casa dele, em agosto, foi uma terça-feira à noite, foi esse dia que eu fui. Foi o dia que você foi? Talvez tenha sido mais pro final de agosto. Durante esse momento, aqueles sentimentos de crise, aquilo continuava ainda te acompanhando? Continuava, mas a amizade dele me fazia muito bem. Renato, você sabia que implicações teria se você aceitasse ir nesse grupo de estudos da Bíblia? Não, eu imaginava ir nesse primeiro encontro por uma questão de cordialidade, de educação e depois eu... Era só essa a sua intenção? Arrumaria mais desculpas para não ir mais. Renato, a gente vai dar uma pausa na nossa conversa agora. Daqui a pouquinho a gente continua. Como você pode perceber, um ateu, gostava de heavy metal, envolvido com pintura, envolvido com a escrita, de repente se encontra com um senhor cristão e aceita um convite para um grupo de estudos da Bíblia. Várias perguntas se levantam a partir daí. E agora? O que será que aconteceu naquele primeiro dia, naquele encontro? E a partir desse encontro, que mudanças aconteceram na vida do Renato Groger? É isso que a gente vai ver depois do intervalo. Disposição, alegria, boa saúde, vigor. São tantas as coisas que você pode fazer com um simples respirar. O ar é fundamental para uma vida completa e feliz. É simples, preserve o ar.
porque ele é essencial para uma vida agradável. Só quem trabalha aqui sabe o trabalho que dá para fazer isso. Se fosse feito da forma correta, o ar seria mais puro e até a água seria mais limpa. Vocês mesmos têm ideia do desperdício que isso causa? Essa latinha de refrigerante estão uns 1000 anos. É muita coisa que podia ser reaproveitada. Se fosse feito da forma certa, isso gera emprego. Afinal, pode ser produto comercializado, vendido, né? Só quem veste essa roupa mesmo, né, sente na pele aí. Aquele lixo jogado na rua, aquele que não foi separado certinho, né? O lixo deles hoje é meu ganha-pão amanhã. O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é o Renato Groger. E ele vinha dizendo no bloco anterior da sua infância, uma base católica, religiosa que ele teve, mas depois assumiu o ateísmo. E em um encontro inusitado, ele ficou conhecendo um senhor muito amável, cristão, que fez um convite depois de algumas aulas de pintura para que ele participasse de um grupo de estudos da Bíblia. Renato, foi uma noite isso? Foi. Terça-feira, não me lembro que semana que foi, mas provavelmente foi mais para o final do mês de agosto de 1999. Naquela noite, Renato, você entrou na casa do Antônio Rios como um ateu. Exatamente. O que você viu quando chegou lá? Bom, eu vi um conjunto de jovens ali, todos muito cordiais, hospitaleiros também, né, sorridentes, me cumprimentaram, já começaram a fazer amizade. Perguntas. Então você não se sentiu mal naquele grupo? Não, de maneira nenhuma. Né? Foi bem gostoso assim, esse encontro com eles ali. E eles estudavam a Bíblia com o seu Antônio Rios, aquele senhor de 70 anos. Muito curioso ele tinha uma desenvoltura muito grande com jovens. Olha, que legal. E o que vocês estudaram naquela noite? Então, ele deixou claro ali para o pessoal que em função da minha presença, que era a primeira vez que eu estava indo ali, ele mudaria o roteiro que ele vinha tendo de estudos ali com o pessoal. E eles concordaram, não teve problema nenhum, e nós estudamos o capítulo 2 do livro de Daniel. Nossa, primeiro contato de Nabucodonosor, aquela coisa maravilhosa ali. Capítulo 2 do livro de Daniel. O que você foi sentindo à medida que ele ia descrevendo todas as etapas, aquela estátua? O desenvolvimento dos impérios mundiais. Isso, exatamente. Né, começando pela cabeça, né, que seria a Babilônia, o próprio texto interpretando a si mesmo ali. Roma, né, posteriormente ali, depois de Roma, os impérios da Roma dividida, né, 1500 anos de história ali em que esses reinos não se unem, como está escrito ali no texto, né, como ferro não se mistura com barro, não se uniriam, e aí você vê a coisa se cumprindo ao longo da história. Minha vida mudou naquela noite. Mas como que pode, Completamente. Renato? Porque eu amo história, sou apaixonado. Eu conhecia a história. Gente, à medida que ele ia falando... E eu não imaginava que pudesse ter alguma coisa assim escrita na Bíblia. Né? Porque é fácil você dizer... eu fiquei encantado. É fácil você dizer assim, foi escrito depois que tudo aconteceu. Tá, mas depois quando? Se detalha um período tão vasto assim, até os nossos dias. Nossa... Acabou comigo aquilo, sabe? Eu me desmontei aquela noite. Acabou comigo, foi essa frase, eu gostei. Você entendeu? Quer dizer, eu tive que começar de novo. Você ficou desnorteado naquela noite? Completamente. Eu saí de lá da casa do seu Antônio Rios naquela noite acreditando que Deus existe, acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus. Gente. Eu acreditava nessas coisas quando eu saí dali. Né? E que Jesus Cristo é uma pessoa real. Porque ele terminou, o sonho da estátua ali termina com a pedra batendo nos pés da estátua. Né? E ele emendou isso com a volta de Jesus já. Pronto, ele já deu uma pincelada na volta de Jesus. Nossa. Eu não tinha palavras, eu fiquei extasiado, eu não tinha ação. Eu saí como quem tá sonhando da casa dele. Imagino, Renato. Naquela noite. Você foi para casa naquela noite pensando o quê? Sobre você mesmo, sobre a sua situação na vida. Você já começou a acreditar em Deus naquele momento? Era um misto de sentimentos, assim, muito contraditórios, sabe? Porque eu acreditava em Deus, então eu ficava pensando, Deus está me vendo agora. Nossa, né? você olhava Deus existe, pra cima. é uma realidade. Né? Não é uma invenção humana. Está provado, eu vi ali, uma evidência, ela é demais aquilo. Que experiência fortíssima. E ao mesmo tempo eu ficava pensando, tem coisas erradas na minha vida, e agora? Vai ter que mudar.
né? Tem coisas que não vai poder ser a mesma coisa. Um turbilhão eu fiquei pensando de nessas pensamentos. coisas. O que você fez na manhã do dia seguinte? No dia seguinte eu estava lá de manhã na casa dele e pedi para ele continuar. O que você vai fazer lá na manhã, no dia seguinte? Estudar Bíblia. E as aulas de arte? Então, eventualmente nós tratávamos disso assim, mas não era o foco mais. Eu comecei a estudar a Bíblia, ele me passou um livro, O Terceiro Milênio, né, do Alejandro Bullion. Foi o primeiro livro que eu li, né, da igreja, assim, foi esse livro. E tudo fazia sentido para você? Tudo. Eu li esse livro e na sequência eu li O Grande Conflito, o original mesmo, né, com texto integral. Como você disse que você gostava de história, você ia lendo O Grande Conflito, é um livro que tem muita história, um livro baseado na história, né? E você acreditava em tudo aquilo? Sim, eu fazia marcações no livro, eu ia na biblioteca da cidade e fazia pesquisa. Os nomes que iam aparecendo, eu ia marcando do lado, colocando ali, preenchendo os verbetes todos ali. Quer dizer, meu livro O Grande Conflito, ele é todo marcado ali. Olha, que legal. Né? E eu decidi que eu tinha que me batizar depois daquilo. Você que sentiu isso? Ele nunca me convidou, nunca me fez apelo para batismo, sabe, o Antônio Rios. Né? Nunca tratou do tema de dízimo e ofertas em nenhum estudo. Olha. Né? Eu comecei a devolver automaticamente quando eu comecei a frequentar a igreja. Entendi. Né? Porque eu via as pessoas Você sentiu necessidade, agora eu preciso pertencer a uma religião, uma igreja, eu preciso me batizar. Exatamente. Gente, que história. Agora, dessa decisão até o batismo, levou um tempo. Claro, claro. Renato, você consegue se lembrar assim, de alguma coisa de imediato que mudou dentro de você? O que mudou a partir dali? Essa foi uma mudança de 180 graus na sua vida. Sim. Mudou, começou pelo palavreado. Né? Eu nunca falei muito palavrão assim, mas eu tinha algumas coisas que eu falava na época assim, e isso teve que parar imediatamente, eu me policiava. Eu não falei nenhum palavrão mais. Você se sentiu incomodado com aquilo? Sim, eu sabia que era errado. Olha na verdade, a gente sabe que é errado, né? Mas agora eu tinha um motivo, né, para mudar. E aqueles sentimentos ruins, aquelas crises, como que você lidou com aquilo, assim, da noite para o dia? Olha, a partir daquela noite acabou o problema, acabou a crise, acabou as dúvidas, você entendeu, que eu tinha? Quer dizer, uma paz invadiu meu coração de uma maneira que só Deus pode... Nossa, Renato, desculpa se eu tô parecendo assim meio incrédula, não quero deixar isso assim, transparecer assim, mas... Você estava numa crise, questionando tudo da vida, questionando os relacionamentos, e acabou tudo? Então, tem coisas que são inexplicáveis, sabe, Creriane? Eu já dei muito estudo bíblico. Eu estudei o capítulo de Daniel com muitas pessoas, inclusive com pessoas assim incrédulas. Né? Com algumas pessoas é muito mais difícil aceitar, com outras pessoas aceitam com alegria, imediatamente. Assim. Foi o seu caso? Eu não saberia explicar, mas Deus invadiu meu coração naquela noite. É uma coisa inexplicável mesmo, é de Deus. Olha, é do Espírito Santo. E minha vida mudou. A gente tem que respirar fundo, Renato, porque é impressionante, é demais. Algum tempo já se passou de lá para cá, Renato. Eu não quero, assim, ficar insistindo nessa tecla, mas a gente sabe que a vida apresenta problemas, a vida apresenta dificuldades. Talvez, não sei, eu suponho que depois disso você não tenha tido uma experiência tão forte, assim, tão marcante, não sei. Mas o fato é que a gente passa por problemas e decepções. E agora? Depois dessa transformação na sua vida, como que você vê essas dificuldades? Eu vejo com muita naturalidade. Eu acho que isso faz parte da vida, né, humana. E essas dificuldades, a própria Bíblia menciona coisas nesse sentido. Né? As próprias dificuldades, problemas que vêm, devem ser encarados de maneira positiva pelo cristão. Né? Faz parte do crescimento mesmo. Às vezes nos leva a depender mais de Deus. Né? Não foi um mar de rosas. Claro. Eu enfrentei crises, né, depois disso, mas agora eu tenho em quem me apegar quando chega esses momentos de crise. Esse é o segredo, e a gente passa, né? com tranquilidade, com paz, né, por elas. E aquela noção, você já tinha uma base religiosa, já tinha tido um contato com Deus antes. Sim. E a noção que você tinha de Deus antes e esse Deus que você conhece hoje, qual a diferença? Esse Deus que eu conheço hoje é um Deus mais próximo. É um Jesus Cristo, e depois de eu ler o Desejado de Todas as Nações, então, isso tornou mais claro. É muito próximo, é muito chegado, é muito amor. Né? Essa questão do amor de Deus mesmo assim, isso não era muito claro para mim. Entendi. Foi só depois que eu estudei a graça de Deus, o tema da graça, o tema da justificação pela fé, é que isso aí ficou claro para mim. Assim, esse também Deus foi um tema que te abalou. Sim. Essa também foi uma novidade para você. Sim. Renato, e com relação, você disse de um Deus mais próximo, mas como que você sente esse Deus mais próximo? Que situação, existe algum contexto, algum lugar, alguma coisa que você faz que te faz sentir Deus mais perto de você? Eu sinto Deus no próprio andamento da vida da gente.
né? Antigamente eu diria o seguinte, não, as coisas que acontecem na sua vida é fruto do que você faz, né? É fruto do contexto, né? Social que você vive, né? Do desenvolvimento da sua vida. Né? São coisas naturais que vão acontecendo, são coincidências que eventuais, né? Que acontecem na sua vida. Tudo isso te faz sentir Deus Hoje em operando. dia eu vejo que Deus, né? Opera maravilhosamente na condução dessas coisas. Você tinha dito que era difícil para aquele Renato se converter porque ele precisava de evidências. Isso. Que evidências você teve depois? A primeira evidência foi o cumprimento profético. E isso foi o que me vinculou a Deus. Deus atuando que me na demonstrou que Deus existe. Né? Depois disso, realmente, foi vendo a ação de Deus nos eventos da minha vida mesmo. Fiz teologia depois, né? Fui comportar, coisa que eu nunca tinha feito, eu jamais comportaria. O que é comportar? Né? Seria para se manter na instituição, no caso, né, a faculdade, estudando. Né, estudando, é uma maneira que a própria organização, né, adventista ali arranjou para que os alunos, né, através de venda de livros, né, de cunho espiritual, certo. Ou de livros na área da saúde, bem-estar, né, através da venda desses livros, né, mantivessem os estudos. Manter os estudos, exatamente. Olha, Renato, essa história é uma história impressionante, estonteante, a gente fica encantado. Olha para trás e falo, eu fui comportar, gente, eu fui participar disso, eu jamais teria participado disso Milagres, antes. Né? Exatamente, muita coisa mudou. Renato, a gente tem umas perguntinhas para respostas rápidas, para a gente conhecer um pouquinho mais. Fala pra gente o que vem à sua cabeça, que noção que você tem de vida. Cristo. Sucesso. Estar com Deus. Dinheiro. Importante, mas não é o mais importante. Educação. Ellen White. Perdão. Graça. Pecado. Um desvio. Futuro. Canaã celestial. Um privilégio. Ter conhecido a Cristo. O maior de todos os privilégios. Um pedido. Que Deus atue no coração dos meus familiares, que ainda não... Minha mãe, ela é quem da minha família está mais próxima, assim, é quem vê a igreja com melhores olhos. Mas os outros familiares, eu tenho orado a Deus, assim, para que Jesus chegue no coração deles também. E um medo? Eu não penso em medo. Né? Eu me sinto totalmente em paz. Eu poderia até dizer o medo, né, de Deus não alcançar meus familiares, mas eu não sinto esse medo. Né? Se Deus me alcançou, Ele pode alcançar muito mais facilmente, eu acho. Liberdade. Lei de Deus. Tem um versículo bíblico que sempre te acompanha, que te dá força? Romanos 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Renato, puxa vida, que história. Muito obrigado por que você veio, que Deus te abençoe muito. Esse seu testemunho com certeza é uma força, um apoio para a fé de muita gente. Que Deus continue te abençoando, a sua família também. Eu agradeço. E é isso aí, o programa 180 Graus termina agora. A gente termina o programa de hoje feliz por ouvir essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.